Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eliseu Machado e o nosso canal é Liseu Piano, piano e violino, porque aqui nesse canal nós vamos dar dicas de piano e dicas de violino também. E eu já postei 3 aulas de violino, onde eu falo todas as partes que nós temos no violino. Eu já falei também um outro vídeo onde eu falo como que segura o violino, como que você faz para segurar o violino, como você coloca o violino no queixo, enfim. Eu falei também como você segura o arco. Esse aqui é o arco do violino. Então, assim, tem toda uma postura da mão, né? E leveza, porque exige muita leveza, né? Flexibilidade. Então, se você não assistiu, eu indico que você vá lá e assista esses 3 vídeos que eu coloquei, que são muito importantes. É o beabá do instrumento, é o início, é o primeiro passo que você tem que fazer para tocar esse instrumento maravilhoso, tá bom? Bom, mas hoje a nossa proposta é um pouco mais agora, né? Você que já aprendeu a segurar o instrumento, você que já aprendeu a segurar o arco, ainda está treinando, eu sei que está treinando, mas você já aprendeu como que faz, o passo a passo. Hoje eu vou ensinar você como passar o arco na corda. Sim, parece que tem segredo, mas eu vou desvendar para você o segredo. Você vai ver que é bem simples, né? Você vai ver que é bem simples você passar o arco na corda. E então, vamos lá. Antes de falar de passar o arco na corda, vou dar uma breve recapitulada, assim, bem rapidinho, sobre como você segura o violino e como você segura o arco novamente, tá? Só para a gente prosseguir daqui. Mas é interessante você olhar lá, porque lá tem o passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. O violino, vocês lembram que ele tem aqui o braço do violino, né? Essa aqui é a voluta, esse aqui é o braço. E essa madeira preta aqui, olha, onde a gente aperta os dedos, chama-se espelho. Perfeito? Então, você vai pegar a sua mão, espalmar ela assim, olha. Tá vendo que aqui eu tenho vários cortinhos no dedo, né? Então, esse de baixo aqui, esse risquinho mesmo que aqui todo mundo tem, né, na mão, você vai tangenciar ele no braço do violino, ou seja, no espelho, tá? Então, exatamente assim, você vai espalmar a mão, vai colocar aqui, olha, deixa eu ver uma posição que dá para você ver, aqui bem próximo aqui da voluta, né, dessa parte inteira aqui, e vai, ou seja, e vai colocar esse risquinho na direção do espelho, tá? Nessa direção aqui, olha, dessa madeira preta, tá? Você vai colocar exatamente aqui. Então vai ficar assim a tua mão, espalmada, tá? Não é para apertar ainda, nada, só para deixar nessa posição. Feito isso, você já está segurando o violino com a outra mão, né? Feito isso, você vai levar o violino no seu ombro, tá? Naturalmente, tá? Você precisa de ter essa peça aqui, olha. Ela chama-se espalheira. Não é uma peça cara, existem peças bem caras, mas pode comprar uma simples. A minha é uma bem simples também. Simplesmente para te dar altura para você encaixar o pescoço aqui, o queixo, né, na queixeira, tá? Queixeira é essa peça aqui, ó, essa peça preta onde a gente apoia o queixo, tá bom? Então, novamente, espalmo a mão, coloco na posição aqui no braço, trago aqui e simplesmente encaixo o queixo, olha, encaixo o queixo. Tá certo? Ainda não. Levo levemente para frente. O violino ele vai ficar mais ou menos 45 graus de você. Porque quando você toca, você vai estar olhando a partitura aqui na frente. Você vai ter uma música, vai ter uma partitura. Então você toca levemente em grau. E o cotovelo embaixo. Detalhe, nunca esqueça, não é assim, tá? Não faça assim com o pulso, deixa ele reto. Sempre reto, olha, sempre reto, aqui. Tá? Não dobre assim, porque a tendência é a gente fazer isso, né, para segurar. Não, é assim, tá ok? E deixa a mão espalmada, pode ser mais relaxado, não precisa ser tenso igual eu tô aqui, mas pode ser mais relaxado. Feito isso, perfeito, entendeu? Se precisar, volta no outro vídeo que você vai assistir todos os detalhes com
foco, inclusive eu coloquei. O arco. Bom, o arco, vocês lembram que nós temos aqui, nós dividimos sempre o arco em 3 partes. Talão, meio e ponta, tá? Então aqui é a ponta, aqui é o meio e aqui é o talão. Aqui na parte do talão, vocês podem observar, aqui, né, que tem esse encaixezinho. Não é para colocar o dedo aqui. O dedo vai ficar do lado de fora desse corinho e vai abraçar. Então vamos lá. Como que eu vou explicar para vocês como que você tem que segurar o arco? Antes de explicar, imagina o seguinte. O arco, ele tem que ficar, a tua mão ela tem que ficar arredondada. E para você segurar o arco, tem que ser bem leve. Imagina que você gosta de passarinho, né? E você tem um passarinho pequenininho. Então que você vai, um pardalzinho, imagina um pardalzinho. E você vai pegar esse passarinho. Se você apertar demais, o que acontece com o passarinho? Ele morre, você mata o bichinho. Se você soltar demais, o que acontece com o passarinho? Puf, ele voa da sua mão, ele vai embora. Então, a pressão de você segurar o arco é exatamente a mesma. É com leveza, somente o suficiente para não deixar o passarinho voar. Somente o suficiente para não deixar o arco cair, correto? Então, vamos lá. Imagina que você tem o médio, né, dedo médio, e o dedo polegar. Então você vai curvar assim o polegar e você vai fazer um eixinho com o dedo médio, mas um eixinho dessa forma aqui, ó. Lá eu explico com mais detalhes, mas eu vou ser mais rápido aqui para a gente poder chegar na nossa proposta, que é passar o arco nas cordas. Então vamos lá, você vai colocar o teu dedo aqui no talão, não aqui dentro, tá? Nem encaixa aqui, ó, mas aqui em cima, encostando aqui. Tem gente que segura até mais pra frente, mas vamos lá, vamos encostar aqui nesse espaço. Vai fazer um eixinho com esse dedo. Pode até encostar nesse ferrinho aqui, a princípio pode, tá? Não tem problema não. Aí você vai curvar o mínimo e colocar aqui em cima. Bem, assim, ó, você vê que esse mínimo ele sustenta, chega até a sustentar o arco. Se eu tirar ele, ó, o arco fica solto, certo? Então você vai colocar o mínimo aqui em cima e o indicador aqui, ó, ele vai abraçar aqui, ó. Ficando desta forma, olhando de frente, ficando desta forma. Costuma se levantar aqui, a pessoa fica assim, ó, então fica errado. Tenta deixar o mais reto possível e os dedos arredondados aqui. E outra coisa, equidistantes, tá? Tem gente que fica assim, não, já abre logo, já ficam os dedos aqui separados um do outro. O indicador para o médio, aqui também, tá? O anelar simplesmente ele cai aqui, ó, certo? Então você vai ter muito controle aqui, ó, com o indicador e com o mínimo. Indicador e o mínimo. E o eixinho não sai, mas você vai ter controle aqui dos dois dedos. Bom, feito isso, é só uma prévia, né? Expliquei bem rápido, tá? Mas só para você ver a postura, né? Então, agora nós vamos falar como se passa o arco na corda. Bom, veja bem, no nosso braço nós temos movimentos de munheca, mão, no pulso mesmo, munheca é o pulso. Nós temos movimentos de munheca, nós temos movimento de antebraço. O antebraço é do cotovelo para frente, é daqui para cá, ó. Nós temos movimentos de antebraço e nós temos movimento de braço. Para você passar o arco na corda, nós vamos usar todos esses movimentos. Você vai ver que não é difícil, é fácil se você entender exatamente isso que eu estou falando agora. Então, vamos lá. O movimento de braço vai ser o mínimo possível. Braço é aqui, lembra? Vai ser o mínimo possível. Eu acho que nesse momento eu nem vamos usar, tá? Nem vamos usar. E o movimento de antebraço é o que mais vai se destacar nesse momento. Mas existe também depois o movimento de munheca que nós vamos ensinar para vocês. Então vamos focar somente no movimento de braço. Ou seja, nós vamos pegar o violino, como eu já expliquei como se pega, né? Então se pega o violino assim, aqui olha, a mão aberta, mas não, só simplesmente deixa relaxada, mas não fecha de forma alguma. E nós vamos passar o arco no meio do arco, ou seja, o meio é considerado mais ou menos esse tanto aqui, olha. Então, opa, aqui, né? Então aqui eu tenho a ponta, aqui eu tenho o meio e depois eu tenho o talão. Então imagina dividir o arco em 3 partes, tá?
Tem gente que costuma até marcar para o aluno não se perder, tá? Vocês podem até fazer uma marquinha aqui, não tem problema, porque nós vamos usar somente o meio do arco. E o meio do arco, você vai usar somente o antebraço. Tá um som feio, peraí, vamos melhorar esse som. Você vai usar somente o antebraço. Então você vai colocar o arco na corda Ré, uma vez segurando corretamente. Então você vai colocar o arco na corda Ré e vai passar. Vai querer esbarrar? Vai fazer isso? Vai. Mas tenta passar o máximo possível sem esbarrar na corda de baixo nem na corda de cima. E detalhe, aqui nesse espaço, nesse ponto, aqui nós temos o cavalete e aqui nós temos o final do espelho. Então você tem, a princípio, todo esse espaço aqui para você passar o arco. Tá ok? Então o movimento vai ser só esse aqui, ó, antes de passar. Aqui, 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 aqui. Percebe que eu só estou movimentando o braço, né? O antebraço, só estou movimentando o antebraço. Então, vamos lá. Na corda Ré. A corda Ré é a terceira corda de baixo para cima, tá? Então, corda Mi, corda Lá, corda Ré. E depois a corda Sol. Então, nós temos aqui a corda Mi, a de baixo, Lá do meio, a outra, e a Ré, a outra. Ou seja, não é a mais grave, é uma antes da mais grave. Então vamos lá, valendo agora. Fácil ou não? Você que vai me dizer aí, tá? Então, enfim, é o primeiro contato, eu sei que é um pouco difícil para quem está começando, mas procura olhar assim certinho, onde você está passando, tenta não pular o arco e, de preferência, quando você sentir firmeza, começa a cantar. Feito isso, vamos para a corda Lá. Corda Lá é a segunda corda, essa aqui. Feito Lá, para a corda Mi. Feito isso, a corda Sol. A mais grave. Bom, você percebeu que você vai começar a tirar o som do instrumento. Vai estar esbarrando numa corda, vai estar esbarrando na outra, mas o objetivo é não deixar esbarrar. Então, a velocidade ideal, eu diria até um pouco mais lento do que isso que eu fiz. Então, vou tentar fazer. Só que agora nós vamos fazer em todas as cordas. Nós vamos fazer 4 vezes na corda Sol, 4 vezes na corda Ré, 4 vezes na corda Lá e 4 vezes na corda Mi. Valendo? Então, olha. 1, 2, 3... Ou seja, não é difícil você subir e descer sem esbarrar. Uma coisa que eu não falei, que é muito importante, é esse movimento aqui, ó, do braço, né, de subida e descida.
Esse braço, ele tem que, na verdade, ele tem que estar relaxado, ou seja, ele tem que estar na altura que fica confortável para você passar o arco nas cordas. Por quê? A corda Sol, ela é mais alta, então o braço fica mais alto aqui. Olha, ó, estou exagerando aqui, só para você ver. O braço fica mais alto. Na corda Ré, ele é um pouquinho para baixo, então abaixa o braço. Na corda Lá, mais ainda. Na corda Mi, quase encostado no corpo, ó. Bom, então façam isso repetidas vezes, várias vezes, e com certeza você vai começar a sentir, ou seja, você vai ter a sensibilidade de onde você está passando o arco, a pressão que você vai dar, você vai começar a relaxar. Tá? Então agora vamos fazer junto comigo esse exercício de corda solta, que é simplesmente passar o arco na corda Sol 4 vezes, passar o arco na corda Ré, na corda Lá e na corda Mi, tudo 4 vezes, subindo e descendo, tá? Então, valendo. Bem lento, mais lento de preferência. Então é isso. Na próxima aula eu vou passar mais exercícios de corda solta, tá? Tem uma série de exercícios que a gente precisa fazer para você estar evoluindo. Vai com paciência, vai com calma, pratica bastante. Por mais que tenha vontade de apertar os dedos, por enquanto não aperte. Tem toda uma técnica para você apertar os dedos também, tá bom? E eu vou ensinar o passo a passo. Mas antes eu vou fazer um pedido para vocês. Se inscrevam no canal, nos segue, compartilhe esse vídeo, tá? Que vai nos ajudar, vai nos animar bastante a fazer mais material, mais conteúdo como esses, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui participando com a gente e o nosso objetivo, a nossa proposta é o seu resultado, tá? É a sua evolução na parte musical. Você vai ver que vai ter muitas músicas que eu vou passar aqui para vocês. E daqui a alguns dias vocês já vão estar falando, nossa, eu já estou tocando só de seguir essas aulas perfeitamente. Então deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a compartilhar esses vídeos para quem mais precisa, tá bom? É de graça. E vem comigo. E até a próxima aula. Muito obrigado.